Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Vamos trabalhar, transposição de voz. A transposição de voz. O que é transposição de voz? É passar da voz ativa para passiva, da passiva para ativa. Isso é transposição, tá? A ideia de transposição vem justamente do nosso entendimento da transitividade do verbo, porque não é qualquer construção que a gente pode fazer transposição. Tem uma situação específica e é sobre ela que eu quero trabalhar com você. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da teoria, Transposição de voz é a alteração de uma voz ativa para uma passiva, da passiva para uma ativa ou ainda da analítica para uma sintética. Ok, então vamos pensar aqui que é essa mudança. Não tem nada de reflexivo aqui, você percebeu, né? Ponto central aqui, quais são? Que tipo de voz? É ativa e passiva, né? Na conversão da voz ativa para a voz passiva analítica, o que a gente tem que fazer? A gente vai falar da analítica primeiro, que é aquela que é maiorzinha. Primeira coisa que a gente tem que fazer, olha lá, colocar o verbo ativo no particípio, pode variar em gênero e número. 2, conjugar o verbo auxiliar na mesma forma em que estava o verbo ativo. Calma que eu vou fazer para você aqui o passo a passo, tá? Muita calma nessa hora, eu vou fazer para você um passo a passo. Terceiro, concordar esse verbo auxiliar com o sujeito. Quarto, o objeto direto ocupa o lugar do sujeito, torna-se sujeito paciente. E quinto, o sujeito ocupa lugar de objeto, torna-se agente da passiva. Esse daqui, então, para quem não sabe, esse é o nosso chamado passo a passo. Tá? Esse é o passo a passo dessa construção, dessa mudança. Então, são 5 etapas. Vamos olhar na prática como é que funciona isso daí. Como que vai funcionar. João digitou mais de 10 páginas. Então, João é o meu sujeito, né? Se eu faço a pergunta para o verbo, quem digitou mais de 10 páginas? Ele me responde, João. João é o meu sujeito. Digitou é o meu verbo ativo. Veja que o João, ele pratica a ação do verbo. Mais de 10 páginas é o meu objeto direto. Por qual razão? Porque completa o verbo. Eu faço a pergunta assim, João digitou o quê? Mais de 10 páginas. Completou o verbo, objeto direto. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto e tenho um objeto direto. Como é que vai ficar a transposição? Aquilo que era objeto, deixa eu pegar o marca-texto, aquilo que era o meu objeto vem para cá, vira sujeito paciente. Aquilo que era o meu sujeito vai para lá, vira agente da passiva. Percebeu? E o verbo? O verbo, eu vou fazer aquele auxiliar mais o particípio. É o que vai acontecer. Então, fica mais de 10 páginas, mais de 10 páginas, mais de 10 páginas. Digitou é um verbo que está como? Olha para mim ali, digitou é um verbo que está no pretérito perfeito do indicativo, certo? Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar o meu verbo auxiliar e vou transformar em pretérito perfeito do indicativo. Tá aqui, foram. O verbo ativo, eu vou transformar aqui, em particípio. Aí fica digitadas. Senhora, mas está digitou e digitadas e foram por qual razão? Porque aqui mudou o sujeito, O sujeito virou as 10 páginas. Ali o sujeito lá em cima era João. O verbo tem que concordar com o sujeito, certo? Então, mais de 10 páginas foram digitadas. O que eu acrescentei nessa construção? Uma preposição.
Por quê? Porque o agente da passiva, ele obrigatoriamente é introduzido por preposição. Então, a única informação nova que eu tenho aqui nessa transposição é a presença da preposição. Essa é a única informação nova. O resto é tudo igual, né? Tá tudo aí certinho. Então, eu tenho na primeira situação aquele que pratica a ação do verbo e na segunda situação aquele que sofre a ação do verbo. Olha a nossa observação aqui certinho. O agente da passiva será introduzido por preposição. Sempre isso daí, professora? Sempre. Você está vendo que a gente tem aí um X, né? Por quê? Porque ocorre justamente essa inversão. Ocorre justamente aí essa inversão, tá vendo? Essa inversão do quê? Nessa construção, nesse posicionamento, essa inversão desses elementos. Fechou-se? Fechou-se? Então, é exatamente isso que acontece. Então, na voz passiva, sim, analítica, é o que a gente tem aqui. Vamos pegar outros exemplos para passar, né, de voz. Vamos pegar aqui, peraí. Canetita preta. Vamos pegar aqui mais um exemplo de transposição de voz ativa para voz passiva. Professora. Professora analisou o texto. Pronto. A professora analisou o texto. O que eu vou ter aqui? Quem analisou o texto? A professora, é o meu sujeito, certo? Praticou a ação do verbo esse meu sujeito? Sim, é uma voz ativa. Ó. A professora analisou, é uma voz ativa. Ela pratica a ação do verbo. A professora analisou o quê? O texto. Opa, completou o verbo. Verbo transitivo direto, objeto direto. Eu tenho as condições para a transposição de voz? Sim. Para a transposição de voz, o que é o mais importante, gente? O verbo transitivo direto. Por quê? Porque eu vou precisar de um objeto direto para transformá-lo em sujeito. Isso daqui é o mais importante. Então, quer dizer que para essa construção eu consigo fazer transposição? Exatamente. Então, como é que ficaria? Vai para lá, o texto analisou, pretérito perfeito. Então, o texto foi. Foi o quê? Analisado. O que vai precisar aqui? De uma preposição, né? Analisado pela professora. Fechou? O texto foi analisado pela professora. Então, eu tenho lá o meu verbo ser acompanhado do particípio, que é a minha voz passiva. O texto é o meu sujeito paciente, ele sofreu a ação da análise. Pela professora é o meu agente da passiva. Porque foi ela que analisou o texto, ó, introduzido por preposição. Então, aqui eu tenho a voz passiva analítica. Eu tenho verbo transitivo direto e objeto. O que aconteceu aqui? Ó? Vamos pegar aqui os elementos. O verbo transitivo direto continua aqui, ó, só que ele vira o verbo ser e particípio. E o objeto direto continua aqui, agora ele virou sujeito paciente. Tá vendo? Foi isso aqui que aconteceu. Por que só pode ser com verbo transitivo direto, professora? Muito simples. Vamos pegar aqui, ó. O menino precisa de um caderno, por exemplo. O menino precisa de um caderno. Vamos fazer a análise sintática simples. Quem precisa de um caderno? O menino.
O menino é o meu sujeito. Precisa do quê? De um caderno. De um caderno completou o verbo. É verbo transitivo indireto, porque eu tenho a preposição. Esse daqui é o meu objeto indireto, certo? A pergunta que eu faço a você é: eu posso transformar, vou pegar a caneta, eu posso transformar isso daqui, ó, que é o meu objeto, eu posso transformar em sujeito? Pode virar sujeito isso daqui? Na transposição? Não. Por que não pode virar sujeito na transposição? Porque ele tem um elemento que é proibido para o sujeito, que é a preposição. Então, eu não posso ter sujeito preposicionado. Percebeu? Então, quando eu tenho um verbo transitivo indireto ou qualquer outra transitividade que eu não tenha um objeto direto, não dá para fazer transposição de voz. A transposição de voz, ela só pode acontecer quando eu tenho objeto direto, só quando tem objeto direto. Então, é com verbo transitivo direto ou com verbo bitransitivo, tá? Então, cuidado na hora da transposição. Por isso que a coisa mais importante na hora que a gente está fazendo uma transposição, na hora que a gente está analisando, fazendo a transposição, a coisa mais importante, a primeira coisa que a gente faz é analisar o quê? Transitividade do verbo. Verificar, deixa eu ver se esse verbo se ele tem objeto, se ele tem objeto direto. Ah, tem, então dá para fazer. Ah, deixa eu ver esse verbo. Ah, é um verbo de ligação. Não dá. Ah, é um verbo intransitivo. Não dá. Ah, é um verbo transitivo indireto. Não dá. Então, não dá para fazer? Não. Por qual razão? Porque eu preciso, né, do objeto direto. Existe uma exceção com o verbo obedecer, tá? Que é transitivo indireto. Existe uma exceção, mas é uma exceção. Então, eu não posso confiar que isso vai acontecer sempre. Não, o verbo obedecer, ele aceita a transposição de voz. Obedeça às regras. João obedecia às regras. As regras eram obedecidas por João, por exemplo. Então, é a única situação ali que a gente vai ter uma exceção nesse caso. Por quê? Porque praxe é objeto direto vira sujeito paciente. Então, essa é a ordem, tá? Então, essa questão do obedecer é só uma exceção. Ok? Ok. Volta para cá. Volta para cá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora... Eita, mas eu acho que eu já coloquei essa daqui. Repetir. Repetir. Volta para cá. Eita, Brasil. Não coloquei. Volta para cá. Vamos colocar aqui, ó. A transposição de voz, quando a gente tem a nossa voz passiva, sim, ó. Aqui a gente tem, peraí. Aqui a gente já viu, né, ó. Voz ativa, volta para cá. A voz ativa para a nossa voz passiva analítica, certo? Vamos falar aqui, ó, da voz passiva sintética, tá? Então, você também tem, ó, com voz passiva sintética. Não é transposição, é alteração de voz, como a gente já viu anteriormente, mas eu quero mostrar para você só mais alguns exemplos, tá? Por exemplo, ó, a casa foi derrubada pelo vento. A casa foi derrubada pelo vento. Então, eu já percebo que aqui eu tenho uma voz passiva, né? Ó, foi derrubada, a casa sofreu a ação, é paciente. Sujeito paciente. Pelo vento é o meu agente da passiva, certo?
Pelo vento é o meu agente da passiva. Então, aqui eu percebo que é a minha voz passiva analítica. O que as bancas gostam de fazer? De mudar para a voz passiva sintética. E aí, como ficaria? Lembra, para a voz passiva sintética, eu vou excluir o meu agente da passiva, ele não aparece mais. Eu vou deixar só a casa e o verbo conjugado acompanhado da palavra ser. Então, ó, a casa. E o que eu vou ter aqui, ó? Derrubou-se. Tá vendo? Nessa construção, qual vai ser aqui a minha construção verbal? Ó, o verbo está aqui conjugado, concordando com o sujeito a casa, certo? Concordando com o sujeito a casa. O meu ser aqui é a minha partícula apassivadora. O meu agente da passiva não está mais aqui. Voz passiva sintética. Fechou? Então, veja, a banca gosta de trabalhar com a passagem de voz, tá? A banca gosta de trabalhar com essa passagem de voz também. Então, a gente tem situações diferentes, ó. Eu posso ter da voz ativa para a passiva analítica. Eu posso ter da voz ativa direto para a passiva sintética. Como é que ficaria essa daqui, ó? A professora analisou o texto. Analisou-se o texto, tá vendo? Não precisaria nem passar pela voz passiva analítica. É difícil essa mudança, tá? Essa alteração, tipo, esse duplo twist carpado. É difícil que a banca pegue uma voz ativa e já passe, por exemplo, para a voz passiva sintética, direto. Não, é mais comum que nós tenhamos a voz ativa e a voz passiva analítica. E daí? Aí a voz passiva analítica para a voz passiva sintética ou a sintética para analítica, sabe? Ela não dá esse duplo twist carpado da ativa para sintética. Mas é impossível que isso aconteça? Não, não é impossível. Então eu tenho que lembrar dessa escadinha. Elementos centrais aqui que a gente não pode perder. Elementos centrais aqui que a gente não pode perder. Pera aí, Brasil. Ó. Opa, volta para cá. Elementos centrais que a gente não pode perder aqui é justamente essa ideia do objeto que acaba virando sujeito. Então, a ideia central é pensar justamente que eu preciso de um objeto direto para transformá-lo em sujeito, tá? Volta para cá, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Veja, ó. Na conversão da passiva analítica para passiva sintética, deve-se o verbo no particípio ser conjugado. 2. Acrescenta-se a partícula ser ao verbo conjugado, que é o que a gente acabou de fazer, tá vendo? O agente da passiva é apagado e o verbo concorda com o sujeito paciente, que é o que a gente acabou de fazer. Então, esse é o nosso passo a passo, certo? Esse é o nosso passo a passo. Olha lá. Um bolo foi feito por João. Então, ó, um bolo é o sujeito paciente. Ele sofre a ação. Foi feito é o meu auxiliar, ó, mais o particípio. Por João é o meu agente da passiva, ó. O João é que fez o bolo, percebeu? Um bolo foi feito por João. Aqui nós temos voz passiva analítica. Como é que ficaria na voz passiva sintética? Ó, o passo a passo. Ó, o exemplo que eu dei antes aqui. Como é que vai ficar isso daqui? Vai lá. Você tem, primeiro, o apagamento do agente da passiva. A gente não vai ter mais esse aqui, ó, tanto que não tem mais. O meu sujeito paciente, ele continua a ser sujeito paciente, a gente apenas muda a posição dele.
É mais comum que ele vá para onde? Lá para o final da estrutura. E aqui, como é que fica o meu verbo auxiliar com o particípio? Era o auxiliar e o particípio. A gente muda isso daqui. O que vai acontecer com isso daqui? Vai virar o verbo conjugado mais a partícula passivadora, a nossa partícula C. Certo? Então, ó, fez-se um bolo. Então, esse foi feito, ó, vira o quê? Vira essa construção aqui. Percebeu? A gente só muda a posição, apaga algumas coisas. Eu vou fazer uma lambança aqui para você entender, ó. Presta atenção que eu vou fazer lá naquela... Deixa eu pegar outra cor. Que eu vou fazer ali nessa linha aqui, ó. Presta atenção nessa linha, no que eu vou fazer, ó. Aqui eu tenho a voz passiva analítica, certo? Para transformar na voz passiva sintética, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o verbo auxiliar, eu vou apagar o agente da passiva. O que eu vou pegar aqui, ó? Volta para cá, deixa eu pegar a caneta agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse verbo, vou conjugar com o bolo e vou acrescentar o meu C ali, tá vendo? Olha só o que a voz passiva sintética faz. Ela apaga vários elementos da voz passiva analítica. Por quê? Porque ela resume isso daí, tá vendo? Ela resume, ela tira de cena. É isso que a gente tem, da voz passiva analítica para a sintética, tá? Então, ó, deixa eu até deixar mais marcado, porque não tá nem aparecendo direito aqui qual é a nossa oração final, ó. Fez-se um bolo, né? Essa daqui é a nossa construção final. Fez-se um bolo. Fechou? Essa é a ideia. Agora, vamos lá dar uma acelerada. Acelerada não, deixa eu mostrar para você aqui mais uma possibilidade. Qual possibilidade? Deixa eu ver se eu tô com a caneta. Não. Mais uma possibilidade. Por exemplo, vou colocar na voz ativa. Não, vou colocar João, porque senão tem que colocar minha ali, vai ficar ruim. Ó, vamos colocar João. João tinha encontrado uma revista. Pronto. João tinha encontrado uma revista. O que eu vou ter aqui? Julga aqui comigo. Eu tenho voz ativa, certo? O tinha encontrado é o meu tempo composto, concorda? É o meu verbo ter seguido do particípio. O João está praticando a ação de encontrar a revista. Quando a gente vai fazer a análise de transitividade do verbo, a gente analisa esse verbo aqui, ó, que é o verbo principal, certo? É a transitividade do principal que a gente analisa. Quem encontra alguma coisa. O que é que João encontrou? Opa, João encontrou uma revista. Foi isso que João encontrou, uma revista, certo? Então, João encontrou uma revista. Completou o meu verbo, é o meu objeto direto. Esse verbo é transitivo direto. A pergunta é, dá para fazer transposição de voz? Dá para fazer transposição de voz. Então, vamos primeiro para a nossa voz passiva analítica. Revista vem para cá, então vai ficar como? Uma revista, certo? Uma revista. E como que vai ficar a transposição para o meu tempo composto? Se aqui eu tenho dois verbos, na transposição eu vou ter que ter mais um, né? Eu vou precisar do verbo auxiliar e do particípio conjugado, concordando com revista. O que vai acontecer? O tinha, que é o verbo ter lá do tempo composto, a gente só vai repetir. Uma revista tinha. Agora eu coloco o verbo ser. Uma revista tinha sido. Agora precisa concordar. Encontrada. Certo? Uma revista tinha sido encontrada.
Ok, uma revista tinha sido encontrada. Por quem? Por quem? Por João. Foi ele que encontrou, certo? Então, vamos lá analisar isso daqui. Deixa eu pegar outra cor de caneta para ficar diferente. Vou pegar esse verde. Uma revista tinha sido encontrada por João. A revista sofre ação. É o meu sujeito paciente. Tinha sido encontrada é a minha voz passiva, certo? Ó, aqui está o meu verbo ser, mais o particípio flexionado. Encontrada, por quê? Por causa da revista, feminino e singular. E o tinha é o verbo ter do tempo composto, que permanece aqui. Por João é o meu agente da passiva, a preposição aqui. Agente da passiva. Então, nesse caso, eu tenho voz passiva analítica. Tenho todos os elementos aqui bonitinhos, certo? Todos os elementos aqui bonitinhos. E agora, será que eu vou conseguir fazer essa passagem para a voz passiva? Vou pegar outra cor, esse aqui, ó. Para a voz passiva sintética. O que eu vou precisar fazer na voz passiva sintética? Eu vou ter que tirar os excessos. Uma coisa é certa, eu não posso tirar o sujeito. O que acontece com uma revista? Permanece, a gente só vai mudar a posição, né? Vou colocar aqui no final de novo. Uma revista continua a ser o meu sujeito. O por João, que é o meu agente da passiva, eu vou apagar, não vai ter mais agente da passiva. Tinha sido encontrada. Eita, é muita coisa, né? Vou ter que tirar aquele verbo, o verbo auxiliar, né? Esse auxiliar eu sei que eu tiro. O verbo principal eu tenho que deixar, mas ó, o tempo composto eu também tenho que deixar, porque eu não posso sumir com aquele verbo ter. Então, o que eu vou fazer? O verbo do tempo composto, ele volta para cá. Eu coloco o tinha. Entre o verbo ser e o encontrar, o que eu preciso deixar? O verbo encontrar, certo? Tinha e... Opa, deixa eu colocar antes aqui, senão não vai caber. O que eu vou colocar aqui, ó? Tinha encontrado. Tá faltando o quê? A palavra ser. Então, como é que fica? Tinha-se encontrado uma revista. Então, nessa construção aqui, ó, uma revista continua, né, a ser o meu sujeito paciente. O tinha é o tinha do tempo composto. O meu ser aqui é a minha partícula. E o encontrado é o meu particípio do tempo composto também. O meu verbo conjugado tá aqui, ó. Tá? Com o tinha, porque isso aqui é do tempo composto. Então, eu tenho uma voz passiva com tempo composto. Então, essa daqui é uma voz passiva sintética. Só que essa construção está com o tempo composto. Essa daqui é a construção mais complexa que a gente tem, tá? Mais complexa que a gente tem. Beleza? Então, eu tenho, João tinha encontrado uma revista tinha sido encontrada, tinha-se encontrado uma revista. Fechou? Essa daqui. Beleza? Ó, o que a gente tem que pensar aqui, pessoal? Nessa passagem, nesse um de cada vez, tá? Aqui a gente tem mais de um verbo, então por isso que a gente tem que cuidar da estrutura para manter o tempo composto. Aqui, volta para cá, ó. Aqui é mais simples, porque a gente só tem lá dois verbos, fica um, né? Ó, volta para cá, ó. Dois verbos, fica um, beleza. Agora aqui, não, aqui a gente já vai ter dois verbos na voz ativa. Aí quando passa para a voz passiva, ficam três. Quando vai para a voz passiva sintética, voltam a ser dois. Mas eu não posso simplesmente
apagar aquela ideia da passividade. Não, senão eu volto de novo à voz ativa, né? Coloca lá, o João tinha encontrado uma revista. Então, não. Então, aqui o que eu preciso entender? Que eu tenho mais do que um verbo. Eu não posso simplesmente apagar aquele meu verbo ter ali da construção. Por quê? Porque a voz ativa, ela parte do tempo composto. Então, eu não posso partir de um tempo composto apagando o que ele tem de mais importante, que é a sua construção. Um verbo auxiliar, que é o verbo ter, o verbo haver, seguido de um particípio. Então, a voz passiva, ela vai respeitar o tempo composto. Dá para fazer voz passiva com tempo composto? Dá para fazer voz passiva com tempo composto. Ela respeita, inclusive, esse tempo composto. Beleza? Ó, vamos fazer aqui nosso corte rapidinho e a gente já volta.